do bloco da entrevista com a candidata do PPL à Prefeitura de Ribeirão das Neves, Maria Rasgacena, iniciativa do coletivo Semifusa e do portal ribeirãodasneves.net. Nesse bloco, vamos tratar de questões sobre o meio ambiente, a cultura e o esporte. Candidata, vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. A Graciele Falcão, de Justinópolis, pergunta como a senhora pretende aliar o desenvolvimento econômico à sustentabilidade e quais ações pretende executar para resolver o problema da degradação do meio ambiente e preservação das áreas de proteção ambiental. Trazendo empresas que sejam comprometidas, né, com o meio ambiente. Nós sabemos que, e também ensinar, né, nas escolas a educação para a criança desde pequenininho aprender a respeitar, a não jogar lixo na rua, né? A gente passa ali no meu bairro, tem um rio lá, que passa lá cachorro, boiando, pneus. Então são coisas que realmente me desagradam muito, sabe? Quando eu sou tão assim com o meio ambiente, com a educação das pessoas, que às vezes eu tomo um coletivo e às vezes ofereço um lanche para o trocador, para o motorista, quando eles acabam de comer o lanche, eles jogam papel pela janela. Nunca mais eu ofereço nada, porque eu acho que isso é uma coisa absurda, a pessoa ter coragem de sujar as próprias ruas, né? E eles falam, mas se eu não fizer isso, não vai ter trabalho. Então isso é questão de educação mesmo, a gente precisa trabalhar isso fortemente nas escolas, premiar crianças que a gente vê que está protegendo o meio ambiente, plantando árvores, né, mantendo as ruas limpas. Por exemplo, a gente tem um projeto no nosso governo de escolher em cada bairro assim, uma comissão das pessoas que mais cuidarem da rua, sabe? Arrumar parceiros e presentear e sortear o morador que mais cuidou da rua. Por exemplo, pode ser material de construção. A gente está trabalhando, estudando isso, e tem muitas pessoas que querem participar dessa nossa iniciativa. Então vamos lá, a candidata pergunta sobre o esporte. É que os representantes das instituições esportivas aqui de Ribeirão das Neves reclamam da falta de incentivo e de investimentos na área. E o Breno, do Veneza, está dizendo que a cidade está falida em relação ao esporte e ao lazer, que não tem projetos, não tem quadras, não tem praças. Então, qual que é a opinião da senhora em relação à estrutura da cidade, né, para a realização de atividades esportivas, e como que a senhora pretende melhorar esse panorama? Dando incentivo, né? Ver o que já existe de maneira precária, né? Como o morador já falou, né? Ver o que existe, abrir novas quadras, nas escolas terem quadras para incentivar o esporte, basquete, né? Futebol, natação, porque a gente vê tantas cidades que têm pessoas representando aquela cidade, né? Atletas, então a gente precisa de incentivar até para melhorar a violência, porque a gente sabe que o esporte em si, ele trata o caráter, né, do praticante de esporte. A gente pretende dar bastante incentivo nessa área. Correto. Candidato, vamos falar agora de cultura. O Plano Municipal de Cultura prevê um mínimo de 1% do orçamento municipal destinado à área, algo em torno de 3 milhões de reais. Para a candidata, isso é suficiente? Quanto a candidata, caso eleita, está disposto a investir em políticas culturais? Então, esse é um estudo que a gente tem que fazer. Tem que ver o que as necessidades, né? O que tem de verba para esse assunto, né? E direcionar a verba que vem para isso e aumentar, se necessário for, para melhorar.
Uma coisa que eu tenho vontade é que Ribeirão das Neves tenha um cinema. A gente não tem um cinema em Ribeirão das Neves, né? Então a gente pode construir um shopping, né, de grande porte para ter, porque várias vezes quando eu estou lá no meu trabalho, eu vejo assim, ônibus e ônibus de Ribeirão das Neves levando crianças para ver filme lá. E o próprio moço, que é dono do cinema, tem muita vontade de ter um cinema aqui. Porque aqui realmente tem muita gente, né, é muito habitado, é muito populoso a cidade. Então a gente pretende estudar com carinho, né, e ver quais as necessidades para o lazer, para a cultura de Ribeirão das Neves, para melhorar o que não existe aqui, né? Certo, então. Esse foi o 6º bloco da entrevista com a candidata do PPL à Prefeitura de Ribeirão das Neves, Maria Rasgacena. No próximo, vamos à questão específica feita para a candidata pelos internautas.